o juro está subindo nos Estados Unidos. Em resposta a isso, o que acontece? A economia americana chupa o dinheiro, suga o dinheiro para renda fixa americana. Lembra aquele investidor que ele prefere investir só em renda fixa? Ele não tinha alternativa. Existe um fenômeno que por muito tempo foi falado, que é o fenômeno TINA. O que é o TINA? There is no alternative. Basicamente é o quê? Não há outra alternativa. O único caminho na última década para os americanos era investir em ações. Por isso que as ações subiam sem parar. Só que agora você vê o rendimento do tesouro americano rende 2%. E se rende 2%, alguns bilionários têm muito dinheiro, ele não quer saber de ter oscilação na bolsa, por exemplo, porque ele já chegou lá. Ele só quer render um pouquinho numa economia mais forte. E aí, esse fluxo de dinheiro que ele tinha um pouquinho em economias emergentes, né, que é uma palavra bonita para economias subdesenvolvidas, exemplo Brasil, o grosso do dinheiro que ele tinha em ações americanas, ele simplesmente migra para a renda fixa americana. Ah, Vinícius, mas se ele fizer isso, ele vai estar perdendo dinheiro porque as ações estão caindo. Tá bom, mas se ele começou, sei lá, 7 anos atrás, ele está ganhando muito dinheiro igual. Então, para ele, continua valendo a pena ele sair desse risco. E sair de todo esse problema. E aí, o dólar está sugando. Por isso que eu falo da importância do dólar para vocês. Dólar. Não estou dizendo investimentos dolarizados. Dólar. O dólar bateu a máxima nos últimos 20 anos. Existe um indicador chamado Dollar Index. E a gente consegue ver aqui, essa aqui é uma divulgação justamente do Dollar Index. E o dólar, inclusive, ultrapassou o euro aí nos últimos tempos. Mas o que é o Dollar Index? O Dollar Index é um indicador que mede a força do dólar em comparação com as principais moedas mundiais. E a gente vê que o dólar bateu o seu patamar máximo em 20 anos. Desde 2001, o dólar está no seu nível de maior força frente às principais moedas internacionais. Por quê? Justamente porque a economia americana, não por meio das ações, mas por meio da renda fixa, suga esses dólares que existem espalhados ao redor do mundo, estavam investidos, por exemplo, no mercado de ações. A taxa de juros americana pode subir muito mais. Inclusive, a expectativa, é esperado pelo Banco Central Americano que a taxa de juros vai subir muito mais. Se a taxa de juros americana sobe mais porque ninguém está vendo como controlar a inflação ainda nos Estados Unidos, ela está subindo desenfreadamente e ninguém está tendo controle daquilo, o que acontece? Se o juro sobe mais, as empresas que têm dívidas, que é 99% das empresas que existem no planeta, elas pagam mais juros pela dívida. Além disso, as pessoas pegam menos empréstimo. Com isso, as pessoas compram menos. Lembra ali da questão do desemprego? O aumento do número de pedidos de auxílio-desemprego? Mais gente desempregada, o que acontece? Menos consumo. Vixe Maria. Menos consumo. Porque menos pessoas... Olha toda essa cadeia. Existe um consumo menor, e é natural que caia, só por conta da inflação, porque o preço de tudo aumenta com o passar do tempo. Algumas pessoas ficando desempregadas, sem renda. Então, o que acontece? Diminui o consumo de novo. Porque se você não tem renda, você compra muito menos, você pensa muito mais, você está com o seguro-desemprego ali, você tem um prazo de validade para aquele negócio. Então, você controla os custos. Além disso, além de o consumo diminuir por conta da inflação e por conta de algumas pessoas desempregadas, o que acontece? A taxa de juros faz com que as pessoas peguem menos empréstimos. Pessoas pegando menos empréstimos é menos gente consumindo. Então você tem o cenário das empresas com menor consumo das pessoas, as empresas têm as suas dívidas muito mais caras, então a empresa paga mais juros pela dívida, vende menos e o que acontece? Vai lucrar mais? De que jeito? De que jeito? Poucas empresas vão lucrar mais. Pouquíssimas. A maioria vai começar a ter um lucro cada vez menor, algumas vão reportar prejuízo e é normal, algumas empresas vão falir, por isso você tem que saber selecionar direito as suas ações. Então, é todo esse contexto que eu quero te explicar. Por quê? Muita gente te fala, e eu não quero falar mal de ninguém, eu quero que você tome uma atitude. Eu não estou falando dos outros, eu estou falando de você escutando os outros. Tem muita gente que diz assim, faz o seguinte, compra uma ação, pega o dividendo que você recebe, compra outra ação e vai indo. Gente, não é só isso, tá? Existe algo a mais. É só você ter um pouco de neurônio que você vai entender. Não, para aí, não é só isso. Não.
Existe algo além. Você tem que entender esse contexto para que você não vá lá e fique perdendo dinheiro por 5, 10, 15 anos, como já aconteceu várias vezes. Ações derretendo no Brasil por anos, ações derretendo nos Estados Unidos por 13 anos, por 24 anos consecutivos. Você tem que entender o ciclo para você conseguir lucrar não só nas altas, mas também nas quedas. E assim você consegue lucrar muito mais com o passar do tempo.